Saudações, está no ar o Jornal Cipra. Líderes religiosos do nosso país apresentaram hoje preocupações ao Presidente da República, João Lourenço, sobre a vida econômica, social e religiosa que aflige atualmente as populações. Os líderes religiosos conversaram hoje com o Presidente da República, João Lourenço, sobre a vida econômica, social e religiosa do país em audiências separadas. Em declarações à imprensa, o presidente do Fórum Cristão Angolano, Reverendo Luís Nguimbe, disse que apresentou as preocupações das populações que convivem diariamente ligadas à subida da gasolina, ao custo de vida e outras que as aflige. Trouxemos o que buscamos lá da base para o chefe e daqui, conversando com o chefe, buscamos instruções e luzes sobre determinadas situações para continuarmos a manter a calma, a paz, a estabilidade no seio das pessoas. O Presidente da República também recebeu o Reverendo Francisco Sebastião, presidente da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal. Por sua vez, o Reverendo Daniel Tonanzinga, da Igreja Batista de Angola, conversou também com o Presidente João Lourenço diversos temas relacionados à história e à evolução da sua denominação religiosa e do seu papel como comunidade de fé ao serviço da nação. Da Igreja Evangélica de Angola, IEA, foi ao Palácio Presidencial o Reverendo Stanislau Barros, que apresentou ao Presidente propostas para mitigar a fome, a pobreza, o sofrimento que a população enfrenta em várias dimensões, bem como soluções para descongestionar as cidades, levar as pessoas de volta ao campo, onde a produção de alimentos é mais viável. O Presidente da República, João Lourenço, felicitou hoje os governos de Cuba e da Libéria pela celebração de anos de existência. João Lourenço enviou mensagens aos presidentes de Cuba, Mário Dias-Canel, e da Libéria, George Weah. O Presidente da República, João Lourenço, felicitou hoje o governo e o povo de Cuba pela celebração do 70º aniversário do assalto ao quartel Moncada. Em mensagem enviada ao presidente Mário Dias-Canel, o chefe de Estado angolano sublinha o esforço e a resiliência do povo cubano que, mesmo atravessando várias vicissitudes, vai se mantendo firme e coeso na luta pela defesa da soberania, da liberdade e da justiça, na esperança de um futuro próspero. Na mesma missiva, João Lourenço destaca todo o percurso que Angola e Cuba fizeram ao longo destas últimas décadas, com realizações que honram homens e mulheres que juntos lutaram pela preservação da liberdade, da independência e da soberania das duas nações. O Presidente da República endereçou igualmente uma mensagem a felicitar o povo e o governo da Libéria, que completa 176 anos de independência. A mensagem foi enviada ao presidente George Weah, a quem João Lourenço exprimiu a convicção de que o estreitamento das relações de amizade e de cooperação existente entre Angola e a Libéria podem se tornar numa sólida plataforma para ações comuns em prol do progresso e do desenvolvimento das duas nações. O regulamento sobre licenciamento do exercício da atividade industrial vai à Assembleia Nacional para discussão e aprovação depois de ter passado pelo Conselho de Ministros na sua 6ª sessão ordinária, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço. O regulamento sobre o licenciamento do exercício da atividade industrial vai à Assembleia Nacional para discussão e aprovação depois de ter passado pelo Conselho de Ministros na sua 6ª sessão ordinária, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço. O diploma estabelece as regras que devem ser observadas no processo de apreciação, aprovação dos projetos e licenciamento de atividades e instalações industriais, bem como os critérios para a atribuição do alvará de licença industrial. O exercício da atividade industrial visa garantir a proteção do ambiente, o correto ordenamento industrial, a segurança e a saúde dos estabelecimentos industriais e a qualidade dos bens industriais nacionais num quadro de desenvolvimento sustentável e de responsabilidade social das empresas. Ainda no setor da indústria e comércio, o Conselho de Ministros aprovou o regulamento sobre o licenciamento do exercício da atividade comercial, que estabelece as condições e os procedimentos para o licenciamento do exercício desta atividade, unificando os regimes dispersos atualmente existentes e consagrando um procedimento simplificado pelos órgãos locais
para acesso à exploração de atividades comerciais e de prestação de serviços. Na mesma sessão, foi apreciada para o envio à Assembleia Nacional a proposta que autoriza o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, a criar um sistema de proteção social obrigatório para o Serviço de Informações e Segurança do Estado, atendendo à sua especificidade. O Conselho de Ministros aprovou a Estratégia de Desenvolvimento de Longo Prazo Angola 2050. O documento substitui a Estratégia de Longo Prazo Angola 2025 e reflete a visão futura do país, contemplando diferentes cenários de crescimento econômico e social e a definição de metas globais e setoriais. A Estratégia de Desenvolvimento de Longo Prazo Angola 2050 teve aprovação do Conselho de Ministros. Este documento substitui a Estratégia de Longo Prazo Angola 2025 e reflete a visão futura do país, contemplando diferentes cenários de crescimento econômico e social e a definição de metas globais e sectoriais. A Estratégia de Longo Prazo Angola 2025 foi ultrapassada devido à necessidade de alinhamento com os compromissos internacionais assumidos no âmbito da Agenda 2030 das Nações Unidas e da Agenda 2063 da União Africana e de harmonização do horizonte temporal, elemento preponderante para a execução das políticas de médio prazo e do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027. No quadro da política externa, o Conselho de Ministros aprovou o Acordo sobre a Agência de Facilitação de Transporte de Trânsito do Corredor do Lubito entre os governos de Angola, da República Democrática do Congo e da Zâmbia para permitir a circulação de mercadorias ao longo do Corredor do Lubito e o aumento das receitas aduaneiras e portuárias nacionais. O documento sobre Estratégia de Desenvolvimento de Longo Prazo Angola 2050 veio substituir a Estratégia de Longo Prazo de 2025 e vai refletir a visão futura do país. Foi recentemente aprovado pelo Conselho de Ministros. A Estratégia de Desenvolvimento de Longo Prazo Angola 2050 teve aprovação do Conselho de Ministros. Este documento substitui a Estratégia de Longo Prazo Angola 2025 e reflete a visão futura do país, contemplando diferentes cenários de crescimento econômico e social e a definição de metas globais e sectoriais. A Estratégia de Longo Prazo Angola 2025 foi ultrapassada devido à necessidade de alinhamento com os compromissos internacionais assumidos no âmbito da Agenda 2030 das Nações Unidas e da Agenda 2063 da União Africana e de harmonização do horizonte temporal, elemento preponderante para a execução das políticas de médio prazo e do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027. No quadro da política externa, o Conselho de Ministros aprovou o Acordo sobre a Agência de Facilitação de Transporte de Trânsito do Corredor do Lubito entre os governos de Angola, da República Democrática do Congo e da Zâmbia para permitir a circulação de mercadorias ao longo do Corredor do Lubito e o aumento das receitas aduaneiras e portuárias nacionais. Já terminou a Cimeira Africana sobre Capital Humano 2023, realizada na Tanzânia. E Angola, no quadro do Plano de Desenvolvimento Nacional, acredita que o capital humano e o investimento na educação pode diversificar a economia. O Executivo está a implementar ações concretas para garantir um crescimento populacional adequado à realidade econômica do país, afirmou a ministra de Estado para a Área Social, Dalva Ringote Allen, esta quarta-feira em Dar es Salaam, República Unida da Tanzânia. Em declarações à imprensa no final da Cimeira Africana sobre Capital Humano 2023, iniciada terça-feira, a governante afirmou que, no domínio da educação, há um conjunto de projetos que a curto, médio e longo prazos vão impactar positivamente nas questões demográficas. O Executivo, segundo Dalva Ringote Allen, olha em primeira instância para a formação e gestão do pessoal docente, pois considera importante que o país tenha professores à altura das necessidades da profissão. Para garantir que os recursos humanos jovens possam se posicionar a nível do mercado nacional, ações concretas a nível da educação e do ensino superior estão em curso. É este investimento que o Executivo está a fazer para garantir que
o sistema de ensino ou a reforma que se quer no sistema de ensino para ser focado em primeira instância no professor, ou seja, na pessoa. Dentre as ações do Executivo, Dalva Ringote Além destacou também o projeto de empoderamento das raparigas e aprendizagem para todos, implementado com a parceria do Banco Mundial. No domínio da saúde, referiu que no período de 2018-2022 foram construídas 163 unidades hospitalares de diversos níveis, frisando que a questão da morte materno-infantil constitui uma preocupação para o Executivo, que tem adotado políticas concretas para garantir a redução da taxa de mortalidade. O Executivo, acrescentou também, tem desencadeado ações para a participação do setor privado no processo do crescimento econômico, incluindo os jovens. Os nossos jovens são um bem precioso para todos nós. E existe, de parte do Executivo, esta preocupação de continuarmos a trabalhar não para os jovens, mas trabalhamos com os jovens, fazendo dos jovens parte da equação para que, de forma coletiva, consigamos encontrar soluções conjuntas para os problemas que afetam a nossa sociedade. A ministra de Estado concluiu que o capital humano representa uma prioridade para o Executivo angolano. Daí que a estratégia de longo prazo Angola 2050 e o Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 estabeleçam o seu desenvolvimento como um pilar fundamental. Angola está alinhada com os países africanos no que toca ao investimento no capital humano e na empregabilidade dos jovens, de acordo com a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. O investimento de Angola no capital humano e na empregabilidade dos jovens está alinhado ao contexto dos países africanos, segundo a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias. Na Cimeira Africana sobre Capital Humano 2023, a ministra disse que, depois de ouvir as experiências de outros estados africanos, foi possível perceber que, em termos de métricas, Angola conseguiu estar mais além do que alguns dos países. Teresa Dias considerou necessário algum melhoramento na saúde, apesar do grande investimento neste setor, que deve ser uma das prioridades. Destacou a partilha de experiências sobre a formação técnico-profissional, formação técnica e sobre o empoderamento por via de medidas de empreendedorismo e de autoemprego. A nível dessas políticas, ressaltou, o país assinalou resultados bastante proveitosos no último quinquênio, particularmente no ano passado, em que registrou cerca de 100 mil formandos na área da formação profissional. O país possui 161 centros de formação profissional, tendo a maior parte beneficiado de melhoramento e de reequipamento. Para este ano, Teresa Dias anunciou a inauguração na província do Ambo de um centro integrado de formação tecnológica, Sinfotec, que está quase concluído para beneficiar aquela região com uma formação de alto nível tecnológico. A ministra avançou também que Angola vai afinar experiências com países que já trabalham com pessoas que não sabem ler e escrever, podendo também empoderá-las e a dar sinais a este nível de que podem ter rendimentos para viver de forma mais sustentável e humanizada. Ficamos por aqui. Voltamos amanhã. Saudações.